Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Tráfico mata homem na Serra. Polícia investiga acerto de contas como causa do assassinato de jovem de 19 anos. Tentativa de feminicídio no Vale dos Sinos. Homem invade loja e atira contra a ex-namorada que trabalhava no local. 7 de agosto e ainda faltam professores na rede estadual. Para conseguir dar aula, escola junta até 3 turmas de níveis diferentes na mesma sala. Harry Potter na universidade. Alunos do curso de História estudam o bruxo da ficção e comparam seus livros e filmes com a realidade que vivemos. No SBT Entrevista, eu converso com Adelino Colombo. Aos 88 anos, ele comanda uma das maiores redes de varejo do país. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Tentativa de feminicídio em São Leopoldo. Uma jovem de 20 anos foi baleada no rosto pelo ex-companheiro dentro de uma loja no centro da cidade. Era meio-dia quando este taxista ouviu um disparo. O tiro veio de dentro desta loja de utensílios domésticos, bem em frente ao ponto de táxi no centro de São Leopoldo. Uma jovem de 20 anos, filha da proprietária do bazar, foi baleada no rosto. Juarez não pensou 2 vezes e ajudou a socorrer a vítima. Estava ali sentado, como sempre, né, esperando um passageiro, né, e ouvi um tiro. Olhei no retrovisor, as pessoas aqui se acumulando e do meu lado passou um cara correndo, com uma arma na mão. Largou a rua fora. Aí eu vi a dona da loja aqui, com os braços erguidos, daí eu vi que era na loja. Daí eu desci, fui ali, tava a menina no chão, no meio de uma poça de sangue ali. Aí entrou automático, né? A gente já trata de socorrer. O suspeito é Cristiano Bessa Arise, de 40 anos, ex-companheiro da jovem. Eles tiveram um relacionamento de quase 2 anos e terminaram há cerca de 1 mês. A mãe e a filha são muito queridas. São 2 pessoas respeitadas por todo mundo, são pessoas que respeitam todo mundo também, né? Porque hoje em dia o ser humano não valoriza mais a vida, né? Se mata por nada. Se diz que se ama, mas um amor estranho, né? Segundo o relato de testemunhas, o homem chegou num carro de aplicativo, desembarcou com a arma em punho e foi direto ao caixa onde a vítima estava trabalhando. Depois de atirar, ele fugiu a pé nesta direção. No caminho, ele rendeu um outro motorista que foi obrigado a dirigir por 2 quilômetros. De acordo com a investigação, nos últimos dias, a vítima registrou ocorrências contra o homem de invasão de domicílio e ameaça e pediu uma medida protetiva. A polícia está à procura do suspeito. A jovem foi encaminhada em estado grave ao Hospital Centenário, onde passou por cirurgia. A solidariedade das pessoas é um troço também que é muito bacana. Essas horas a gente vê, sabe? A gente gritando na rua para sair carro da frente. Uma coisa bem bacana mesmo. O povo é muito solidário, né? E tomara que continue sendo muito solidário, que essa menina se recupere plenamente um dia, que volte a trabalhar e que nunca mais cruze no caminho com essa figura que atirou contra a vida dela. Como disse ali o seu Pedro Ewald, né? Com a sua cultura ali, ele que vê tanta gente, conversa com tanta gente no dia a dia. As pessoas não dão mais valor para a vida, né? As pessoas dizem que amam e cometem crimes como esse. E o pior, não é um caso isolado. Dá para se dizer que é uma verdadeira epidemia no Rio Grande do Sul. São mais de 50 casos de feminicídio. Ainda bem que esse, né, não terminou numa tragédia. Né? A vítima sobreviveu. Mas, olha, são mais de 50 mortes no Rio Grande do Sul. A Luciane fez uma reportagem que nós mostramos aqui. São mais de 100 mil medidas pedidas a cada ano no estado em função dessa violência doméstica contra a mulher, porque homens continuam acreditando que são donos das mulheres. Não são. Deixa eu falar com a Luciane a respeito de um outro assunto, um flagrante em Caxias, uma execução que aconteceu na Serra, no meio da rua, no meio da tarde, Lu. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é,
A vítima é Felipe da Silva Conceição, de 19 anos, foi baleado diversas vezes. Olha só esse flagrante, né? Terrível. De acordo com a polícia, esse crime ocorreu por um possível acerto de contas. O jovem tinha ligação, né, Felipe, com uma facção de tráfico de drogas lá da cidade. E esse crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde do último sábado, nessa avenida que é a Rubem Bento Alves. Ou seja, mais um acerto de contas, né, mais um crime aí provocado por causa aí dessas facções de tráfico de drogas, né, E Felipe? eles não têm medo de nada, né? Em plena luz do dia, os carros passando ali, o sujeito pega, levanta de novo, o sujeito volta, descarrega de novo a arma contra ele, a rua para, né? A gente vê que os outros carros lá param. Sim, ele descarregou a arma ali, né, no jovem ali de 19 anos. Ali vão passar os 2 primeiros carros, aí os outros carros ouvem o tiroteio. Não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Ele descarrega a arma ali à luz do sol, em plena luz do dia, movimento de carros, pedestres, e ele vai ali e faz o serviço que ele tem que fazer. Impressionante. Não, vou te dizer, o tamanho da violência e a tranquilidade dos marginais de saírem atirando no meio da rua em uma cidade grande como Caxias do Sul, em uma avenida movimentada como essa. Exatamente. Bom, a gente defende aqui, né, que boa parte dos problemas brasileiros só serão resolvidos com investimentos pesados na educação. 7 de agosto, e nós vamos tratar de quê? De falta de professores em escolas da rede estadual de ensino. Quem sai perdendo nessa história toda? Sempre, é claro, os alunos. Falta professor, falta merendeiro, falta respeito. Na Escola Estadual Aldo Locatelli, os principais afetados são os alunos de 3 turmas, do 5º e 3º ano. Se afastaram duas vagas por motivo de licença de saúde e uma vaga porque se exonerou e foi para Viamão, onde foi feito um concurso e a professora foi chamada. No turno da manhã, a alternativa é juntar 2 turmas de anos diferentes. Recolhe todas as mesas para lá para abrir espaço para entrar o 4º ano. Estudantes do 4º e do 5º ano se aglomeram na sala de aula. E a professora tem que se virar nos 45. 45 alunos em um espaço que deveria ter 20. Neste momento é 4º e 5º. Teve um momento que estava sem professor no 3º, então estava com as 3 turmas aqui dentro. E aí tu coloca o conteúdo do 4º num lado. O conteúdo do 3º, o conteúdo do 4º e o conteúdo do 5º. Aí eu divido o 4 em 3 partes para poder dar aula para todos. Basicamente tu dava 3 aulas em uma e agora dá 2 em uma. Isto. Agora no momento tem só 2 turmas. Uma alternativa para a falta de professores seria o contrato emergencial. O problema é que esses profissionais são chamados para dar aula, mas demoram meses até receber o salário. Como precisam se alimentar e se deslocar, praticamente pagam para trabalhar. É o que acontece com esta professora de português que tem contrato de 5 meses. Eu penso em pedir um empréstimo, porque não tem como a gente viver sem salário. É um pouco complicado o empréstimo, né? Porque tem juros. Sim. Então, assim, eu conto com a ajuda dos meus pais, pelo menos, para me ajudar. Mas é bem complicado, porque dar empréstimo 24 vezes, sei lá, vou continuar pagando e vou estar sem emprego. A Secretaria Estadual de Educação não divulga o número do déficit no Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Professores aponta contradições nas informações da pasta. A própria SEDUC, misturando ali os dados de quem está em licença saúde, licença para se aposentar e falta de professores, mandou dizendo um documento para o sindicato falando de 19 mil. Nós estamos num ano dos mais conturbados, se não o mais conturbado de todos os tempos, da falta de professores nas escolas. Segundo a SEDUC, a Secretaria Estadual da Educação, as contratações dos 3 professores para as séries iniciais da merendeira foram autorizadas e eles devem começar nos próximos dias. Governador Eduardo Leite, 7 de agosto. Se o senhor não olhou lá no calendário, 20 de dezembro é o último dia previsto do calendário escolar no Rio Grande do Sul. Governador, é uma vergonha que estejam faltando professores nas salas de aula. É agosto. Ah, não, mas olha só, eu peguei o estado complicado, a situação toda. Governador, na campanha aqui no SBT, em outras emissoras de rádio e televisão, nos jornais, na propaganda eleitoral, o senhor disse que ia consertar. O povo, a maioria no Rio Grande do Sul que votou no senhor, votou para o senhor consertar.
Todos sabiam dos problemas. Então, conserta. E começa consertando essa pouca vergonha que se arrasta. Não é do seu governo, não é a primeira vez que isso acontece. Infelizmente, é um assunto que se repete a cada ano, mas o senhor está aí para consertar. Começa. Descobre que o calendário inicia, tem meio e tem fim. E para isso tem que ter professor na sala de aula, porque senão o ensino do Rio Grande do Sul, que já foi dos melhores do país, só vai continuar afundando. É um absurdo o que acontece na educação do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Só piora. A gente mostrou ontem aqui no segunda edição uma reportagem da Luciane Coleman sobre o cuidado que precisamos ter com as calçadas em Porto Alegre. Isso para não sermos notificados e nem multados. A reportagem mostrou também a situação em uma rua do bairro Auxiliadora, onde uma tampa do DEMAI cedeu há quase um ano. Com as chuvas, o buraco aumentou e virou um transtorno para todo mundo que passa por ali, né? A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre sobre esse buraco. Hoje, olha, a gente tinha pedido isso ontem, tá? Não pensa que é... Desculpe, a gente tinha pedido isso na segunda-feira, tá? Só hoje, depois que a reportagem foi feita, é que o pessoal nos mandou uma nota dizendo que a equipe do DEMAI realizou finalmente, aleluia, a vistoria na rua Silva Jardim e trata-se de um problema de canalização pluvial. Será necessário reconstruir parte da rede. Foi colocado na programação da próxima semana. E claro, gente, nós vamos continuar monitorando para saber se desta vez, faz um ano que está lá, a Prefeitura vai cumprir o que prometeu. Temperatura passou hoje dos 30 graus. Em Teutônia e Campo Bom fez 31 graus. Até quando vai esse calor, Lu? Olha, Felipe, esse calor deve ir pelo menos ali até sexta-feira, só no fim de semana que refresca, viu? E amanhã já chove. Olha só, a gente tem chuva amanhã na fronteira com o Uruguai, risco de temporais com raios e chuva forte já na madrugada. No litoral sul tem alerta de ventos acima de 80 km por hora. Nas outras áreas, o sol aparece e esquenta rápido. Entre a tarde e a noite, aí sim a chuva atinge ali toda a faixa central. Só no norte é que não chove. Máxima de 31 graus ali em Santa Rosa, no noroeste. Aqui em Porto Alegre, quinta abafada com sol, máxima de 30 graus. Pode ter ali alguma chuva isolada à noite. Na sexta, previsão de sol e calor. E aí no fim de semana, então, a temperatura cai porque vem a chuva, Felipe. Maravilha. Lu, gosta de Harry Potter, Lu? Eu gosto de Harry Potter. Eu adoro Harry Potter. Adoro, viu? Nas telas é sempre uma diversão para toda a família. Eu acho. E a literatura é muito legal, viu? É muito legal. Dizem que é infanto-juvenil, não é nada. Leia Harry Potter. É, para todas as idades, né? Exato. Sabe por que a gente tá falando isso, né? Seguinte. Sei. Tem uma história muito legal que vem lá da região central, né? Exatamente. Após Harry Potter conquistar milhares de leitores e levar uma infinidade de fãs aos cinemas, agora é a vez da série ser estudada como disciplina em uma universidade gaúcha. A série de 7 romances de aventura da escritora britânica J.K. Rowling está presente nas roupas e por todos os lados da casa da Christine, fã de Harry Potter desde os 12 anos. A história do bruxo, muito mais que divertir, foi responsável pela formação do caráter da jovem. O que mais me chama a atenção são os valores que eles passam pra gente, porque é difícil, né, tu gostar de uma coisa que te ensine algo de fato pra vida, né? Como pessoas da minha geração que começaram a gostar também, como eu, nessa faixa etária, assim, a gente está formando caráter, né? E aí a gente vê exemplos de amizade, de coragem, de lealdade também, e isso acaba internalizando e a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida, acaba aprendendo muito com os exemplos que a gente tem nos livros, né? Os valores e as questões sociais e políticas presentes na saga, que começou nos anos 90, agora serão analisados e comparados com a atualidade aqui na Universidade Federal de Santa Maria. O curso de História criou a disciplina optativa Fenômenos Literários Contemporâneos, Harry Potter e a Virada do Milênio. Há dentro da saga material para te tirar
o que tu quiser, né? Desde como eu falei, né, de áreas duras como física, biologia, matemática, até áreas mais ligadas às ciências humanas. Então, a gente tem elementos que podem ser pensados a partir daí, como o abuso infantil, a questão do abandono, a questão das escravidões modernas. O primeiro dia de aula foi nesta quarta-feira. Além dos livros, a professora trouxe vários objetos para ambientar a turma com a história. Os alunos ainda podem se matricular. A Colombo completa 60 anos em novembro. São 242 lojas espalhadas pela região sul do país e uma forte atuação no e-commerce. Seu Adelino, 72 anos de varejo. O que mais lhe marcou nessa trajetória, seu Adelino? Ah, meu caro, se eu for te contar tudo, levou uma semana, viu? Mas, na verdade, eu me criei no interior do nosso município. Eu saí de casa com 17 anos de idade, fui trabalhar num armazém muito grande aqui em Farroupilha, né? Eu, então, como te falei, trabalhava na carga, descarga, abastecimento e tal, e no balcão, né? E na entrega dos produtos. Aí começou a minha atividade no comércio. Agora, dia 17 de novembro, estarei completando 72 anos, não de idade, de comércio. Como é que é essa trajetória, assim? 88 anos trabalhando, ainda 60 anos construindo a empresa. Deixa eu te contar o seguinte, eu trabalhei 7 anos nesse armazém, viu? Nesse meio tempo também servi o quartel, fui no quartel lá em São Gabriel. Mas depois o meu patrão abriu uma filial aqui em Farroupilha e aí ele me botou de gerente nessa filial, tá? E aí trabalhava lá eu e uma sobrinha dele nesse armazém, né? E um belo dia ele me chamou e disse o seguinte, eu preciso falar contigo hoje à noite. Eu digo, tá bem. Então, quando eu voltei do armazém, fui falar com ele no escritório dele, ele disse o seguinte, escuta, tia, eu quero vender meu armazém aqui, quero a matriz, o grande, né? Sim. Eu quero vender para ti e mais 2 colegas que trabalhavam com ele lá. E conversamos e tal, ele disse para mim, pensa. Eu disse, olha, seu Manuel, não vou pensar, eu topo. O senhor que foi balconista, construiu um império desse tamanho, vende na internet, qual é o futuro do varejo? O senhor tem uma visão disso? Não tenho. Deixa eu te dizer mais. Às vezes eu pergunto para mim, será que o ramo de eletrodoméstico daqui a 10 anos ainda será viável? Será? Eu tenho certeza que calçado, roupa, isso aí está. Agora, eu digo viável como loja. Sim. Como loja. Eu não sei, eu não saberia responder. O senhor passou por todas as crises desses 60 anos e o Brasil é um país que vive em crise. De vez em quando tem aqueles chamados voos de galinha, né? Começa ali, decola um pouco a economia, 3, 4 anos. Como é que é para o senhor acompanhar 60 anos da economia brasileira? Deixa eu te dizer o seguinte, eu tenho dito o seguinte, que nesses 60 anos a economia deu muito soluço, muito altos e baixos, muito soluço, viu? Mas a gente foi se adaptando e eu sempre digo e continuo dizendo que eu acredito no Brasil, nós continuamos investindo. Eu, eventualmente, como sempre comandei a empresa, sempre trabalhei em cima de rentabilidade para a empresa e não se desvia um centavo do capital de giro. Qual é a sua visão do Brasil agora com reforma da Previdência saindo, está se falando da reforma tributária, o senhor acredita que vai melhorar ou nós vamos continuar soluçando muito? Eu acredito que vai melhorar. Não em curto prazo, não ser as obras em curto prazo. Essa reforma é muito importante, psicologicamente especialmente, ela é muito importante. A reforma tributária será outra reforma muito importante, viu? E outra coisa que eu digo para os amigos, eu digo o seguinte, escuta, se eu posso te dar um conselho, nunca deixe de trabalhar. Nunca deixe de ter uma ocupação. Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Como é que o senhor arruma energia aos 88 anos para estar aqui tocando o negócio no dia a dia, depois de 60 anos construindo tudo isso? Eu tenho 1000 razões para agradecer a Deus, mas agradeço muito por ter me posto num trabalho que eu amo, que eu gosto. É muito importante você fazer aquilo que você gosta. O senhor olha essa trajetória toda, qual é o legado que fica? Deixar o exemplo, principalmente para os meus familiares,
do trabalho, do desenvolvimento, da retidão, da honestidade, das coisas sérias, viu? E com economia. Economia, eu acho muito importante o princípio de economia em todos os sentidos. Sr. Adelino, obrigado ao senhor. Prazer conversar com o senhor. Obrigado. Que baita história, que bela trajetória. Esta e todas as outras entrevistas que a gente realizou nessa série do SBT Entrevista, você confere no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais, tá certo? A gente volta daqui a pouco com as informações sobre esse assalto que aconteceu em um mercado no interior do Rio Grande do Sul. Até cigarros bandidos levaram em instantes aqui no Segunda Edição. Voltamos com a Segunda Edição e a história de uma mulher que fazia programas, no meio dos programas dava um boa noite Cinderela aos clientes e roubava eles. O caso aconteceu na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Pois é, Felipe, foi lá e olha só, esse ano foram 3 vítimas ao menos, de acordo com informações da polícia, né, que prestaram queixa, que foram lá e registraram a ocorrência. O caso aconteceu em Santana do Livramento. Essa mulher aí da foto tem 32 anos e ela já havia sido presa, Felipe, em 2016 pelo mesmo crime e agora estava em liberdade provisória. Algumas vítimas relataram o quê? Que eles faziam o programa com ela e quando acordavam, estavam atordoados, não encontravam mais o celular, dinheiro, cartão de crédito. Uma delas chegou a passar mal e ser internada na UTI e ela foi presa preventivamente essa manhã, Felipe. Ontem, aquele picareta que se passava por policial federal para enganar mulheres. Hoje, esta picareta que dava boa noite Cinderela para botar os homens para dormir. Tem de tudo. Vou te dizer. Lu, em Santa Maria, bandidos entram mascarados para roubar um mercado. Até cigarro eles levaram. Até cigarro. Um deles pega o dinheiro do caixa, enquanto o outro vai lá para os fundos desse mercado. Aí, depois de render a funcionário criminoso, revista um cliente atrás de dinheiro, pega uma carteira de cigarro, o comparsa aí volta lá com a bolsa de uma cliente e ainda revista outro cliente que estava ali pagando as compras no caixa. Os dois fogem a pé e olha só, na bolsa da mulher tinha R$ 1.600, Felipe. Esse assalto aí aconteceu no último sábado lá no minimercado na rua Duque de Caxias. Até agora ninguém foi preso. Eu espero que sejam presos, né, e devidamente trancafiados. Lu, uma excelente noite para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Você fica agora com o SBT Brasil. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com o André Har. Na sequência tem o SBT Esporte com o comando da Débora de Oliveira. Tchau.